5 motivos para assistir Pachinko, essa série da Apple TV Plus que chegou ao final e já figura entre as melhores desse ano também. A série é uma adaptação de um livro best-seller lançado em 2017, chamado Pachinko, da autora Min Jin Lee. Livro esse, inclusive, que foi indicado pelo Barack Obama. A gente começa em 1915 com a Coreia sob ocupação japonesa. Acompanhamos Sunja, uma garota que mora com os pais que cuidam de uma hospedagem em Busan. Em paralelo, acompanhamos Solomon, que é neto da Sunja, em 1988, que ele vai para o Japão para tentar fechar um difícil acordo para a empresa em que ele trabalha. O motivo 2 é a forma como a história é contada. Eu não cheguei a ler o livro, mas pelo que eu pesquisei, ela ocorre de forma cronológica, enquanto que a série decide não seguir pelo mesmo caminho e sim transitando entre passado e presente para contar essa história que compreende praticamente 4 gerações de uma família. Isso, inclusive, pode lembrar uma série recente que foi um fenômeno, que é This Is Us, que tá para terminar a série como um todo, mas enquanto eu sinto que This Is Us, ela explora vários personagens ao longo de vários anos, e ela tem muito mais episódio do que Pachinko, ela é muito mais contida no seu fio narrativo, se focando sobretudo na história da Sunja, seja ela mais nova se apaixonando pelo Hanso, que é o responsável pelo mercado de peixes da região, ou seja ela em 1989, que se vê como essa figura materna da sua família. E além da Sunja, um outro personagem que eu diria que ele também é um dos principais é o Solomon, que é o neto dela, que ele trabalha para essa empresa americana e ele está tentando provar seu valor e que ele merece uma promoção. E para tanto, ele decide ir até o Japão para tentar convencer uma senhora coreana a vender a sua casa para a empresa dele para que eles construam um prédio. E a forma como essas tramas vão sendo desenvolvidas e vão convergindo rende momentos dramáticos muito emocionantes, seja na busca de encontrar um propósito, um significado para a vida, ou seja mesmo tentar retornar às origens. E há vários espelhos narrativos entre significados que rolam ao longo da temporada que são muito bons dessa questão do presente conversar com o passado. E um dos que eu mais gostei, que quando eles mostram a completude desse significado, está em torno do arroz que a Sunja prova, que quanto mais você descobre sobre o significado tanto histórico quanto para a personagem, ele torna-se ao mesmo tempo que belo quanto um elemento dentro da narrativa, ele também carrega muita tristeza. O motivo 3, até mesmo puxando essa questão do arroz que eu citei, é o elemento da história real que eles colocam dentro de Pachinko para compor a jornada dessa família ao longo de gerações, que o meu conhecimento era zero, mas eu me vi capturado para conhecer mais sobre essa história. E até curioso pensar nisso agora, é que eu gosto de história de uma forma geral, só que quando a gente pensa, quando a gente está no colégio principalmente, a gente tem um recorte muito particular da história mundial e muito eurocêntrica, muito em torno da Europa. E tudo que foge disso, a gente acaba não tendo conhecimento e se depois, ao longo da vida, a gente não busca ter esse conhecimento, passa meio que batido pra gente. Eu acho que Pachinko, ele acaba sendo interessante porque ele desperta essa vontade de você conhecer mais sobre a história da qual a Coreia passou. A série, que começa na década de 1910, pega ali o momento da ocupação japonesa da Coreia, que permaneceu como uma colônia do Japão até 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial. O recorte que vemos em Busan mostra a repressão sofrida e que irá marcar toda a jornada da Sunja e família em busca de sobreviver. História da Sunja, que num determinado momento vai para o Japão e passa a abordar, não que já não era abordado antes, mas a questão da xenofobia sofrida por coreanos de estarem no Japão e também dos descendentes desses coreanos que passam a ser conhecidos como zainiches, e que traz uma falta de oportunidades de empregos que fizeram com que muitos coreanos abrissem casas de Pachinko, que é algo que é muito conhecido no Japão, que são essas casas que tem essas máquinas que são mesclas de pinball com caça-níquel. Pachinko esse que dá nome à série e que traz várias camadas, né, de significado para o contexto da série, seja pela própria questão da casa de Pachinko, seja por conta de ser um jogo que está muito em torno de sorte, azar, de obstáculos que precisam ser superados, que a gente vai vendo ao longo da jornada da personagem, que também levanta outras temáticas como resiliência, sobrevivência, identidade, de buscar o lugar em que você pertence e, por consequência, até mesmo essa temática de pertencimento. O
O motivo 4, pra mim, é a abertura, que sim, merece um motivo só pra ela, porque é até curioso que em 2022 a gente já teve o Pacificador, que também foi uma outra série, que tinha o seu elenco dançando na abertura, e Pachinko também faz isso. Só que o que acaba sendo mais curioso é que o tom da abertura, que é muito mais empolgante, muito mais alegre, acaba contrastando com todo o resto da série, que tem uma pegada muito mais dramática. Porém, um olhar mais atento mostra que há sim várias ligações dessa abertura com as temáticas da série. Tem o fator histórico no comecinho da abertura das imagens, das fotos, tem a própria casa de Pachinko e a própria música, que é o Let's Live for Today do Green Roots, que dialoga muito com a jornada principalmente do Solomon, porque presta atenção na letra. Quando penso em todas as preocupações as pessoas parecem encontrar, e como eles estão com pressa para complicar suas mentes, perseguindo dinheiro e sonhos que não podem se tornar realidade. Fico feliz que somos diferentes, temos coisas melhores para fazer, que outros planejem seu futuro, estou ocupado te amando. 1, 2, 3, 4, shala la 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 la, wait away. Eu fui dar uma pesquisada sobre a abertura e a showrunner, que é a Song-woo, ela disse que inicialmente ela queria fazer, mas ficou com medo de não dar tempo. Então ela tirou a ideia, mas depois ela voltou atrás e aí trouxeram um elenco que gastou uns 2 dias pra filmar essa abertura, que eles dançaram várias vezes e tal. E mais curioso ainda é que eles não estavam escutando a música que toca na abertura. Tocaram uma música diferente para cada um dos atores. Então foi de Red Hot Chili Peppers até mesmo Justin Timberlake, passando por Moana. O motivo 5 é o nível de produção dessa série, que é absurdo. Todas as séries da Apple costumam ter uma produção muito boa, mas em Pachinko chega num nível ainda maior, porque é uma história que compreende um tempo tão grande que torna-se basicamente um épico familiar que a gente está acompanhando ao longo de diferentes gerações. Começa ali na década de 1910, vai para a década de 1920, para a década de 1930, pula para 1980 e a showrunner, a Song-woo, ela comanda isso tudo muito bem e tem 2 diretores que dirigem, cada um 4 episódios, formando os 8 dessa temporada, que é o Justin Chon e o Konogada, sendo esse segundo mais conhecido, tendo dirigido em 2017 Columbus e mais recentemente um drama sci-fi que eu quero muito assistir, que é o After Yang, que passou em Cannes, chegou a ser indicado, mas ganhou alguma premiação, se eu não estou enganado, em Sundance agora em 2022. E o elenco também é ótimo. Eu destaco o Lee Min-ho, que ele tem um papel curioso, eu acho interessante, o Hansu, porque ele é um personagem que você pensa dele de uma forma, a série vai evoluindo e ele passa a trazer outros contornos, e aí tem um episódio que foca-se especificamente nele, que traz uma profundidade muito interessante para o personagem, e de uma forma geral, dá até para colocar esse ponto em torno de Pachinko como um todo, quanto série, que são personagens muito tridimensionais, os que a gente está acompanhando principalmente, que nunca é exatamente algo muito 100% uma coisa ou 100% outra. Há vários contornos em torno desses personagens e de suas histórias que torna a história como um todo muito mais profunda e interessante de ser acompanhada. E além dele também tem a Yong Jun-yo, que foi a primeira sul-coreana a ganhar um Oscar, isso em 2021, por conta de Minari, que ela ganhou de atriz coadjuvante, e o resto do elenco também é muito bom, mas eu destacaria eles 2 principalmente. E bom, fica a recomendação caso você ainda não tenha assistido Pachinko, porque é uma série que eu gostei demais. Sendo sincero, eu demorei pra começar a assistir, não tava me pegando, aí eu voltei pro começo, e quando me pegou, eu assisti um episódio atrás do outro, porque eu achei a produção muito boa, eu achei os atores muito bem também, mas principalmente a história, ela tem essa ambição de ser grandiosa, de ser épica, e ela consegue entregar isso de uma forma muito interessante. E eu fui ler uma entrevista da showrunner, que ela cresceu assistindo obras como Poderoso Chefão, que acaba sendo um épico familiar contado ao longo de 3 filmes que mostra o envelhecimento e o amadurecimento dos seus personagens, mas tem um elemento ali junto de máfia que eu consigo ver Pachinko não exatamente trazendo esses elementos, mas conseguindo ser um épico tão grandioso ao se focar principalmente na família e usando como base a história real. E é isso, se você assistiu Pachinko, deixa aí embaixo nos comentários para eu saber se você gostou ou não. Assina o canal para fazer parte aqui da comunidade do Bilheterama. Se quiser deixar um joinha, eu agradeço demais, que isso ajuda demais o vídeo chegar a mais pessoas. E a gente se vê na próxima. Tchau, gente!